Quando você pensa em ser bem-sucedido, essa ideia vem genuinamente de você ou de tudo o que disseram que você deveria ser? As ambições e os desejos são muito importantes pra gente, até para nortear a nossa vida e nortear as nossas decisões, fazer a gente conquistar algumas coisas. Essas expectativas, elas ganham uma dimensão muito grande em datas importantes ou momentos de virada, como começar um novo emprego, mudar de cidade, fazer aniversário e começar um ano novo. E eu tô gravando esse vídeo aqui em janeiro ainda, no início do ano. Porque em janeiro a gente tem essa sensação ainda coletiva de agora vai dar certo, eu vou mudar de vida, eu vou começar coisas novas. Por isso eu decidi trazer essa discussão aqui logo no início do ano. O que é ser bem-sucedido e como que as nossas expectativas podem nos tornar pessoas melhores e nos ajudar a desenvolver, ou tem o poder de nos tornar pessoas frustradas, assim, decepcionadas e muito frustradas mesmo. Meu nome é Dandara, eu sou psicóloga, sou pesquisadora e esse é um espaço que eu tenho para pensar, para ser reflexiva, sem necessariamente procurar uma resposta definitiva para esses temas. É mais um espaço para conversa e reflexão. E hoje, então, a gente vai falar desse tema que deixa todo mundo meio inquieto, principalmente no início do ano e nessas datas que eu mencionei antes. O que é ser bem-sucedido? Como eu vou alcançar sucesso? Como eu posso transformar a minha vida e nas minhas escolhas e metas? Nós só definimos metas e objetivos porque a gente quer conquistar alguma coisa. E não tem como a gente dividir a ideia de conquista, de objetivo, de sucesso, de conquista mesmo, sabe? De conquistar alguma coisa e obter sucesso naquilo. Então, quando a gente consegue alguma coisa, eu tive sucesso. E sucesso é uma ideia que pode parecer em alguns momentos muito pessoal. Então, sucesso é uma coisa para mim, sucesso é outra coisa para outra pessoa, como se cada um tivesse a sua própria definição para essa palavra. Mas essa é uma verdade parcial, porque existe uma ideia de sucesso que está posta para todos nós igualmente. A ideia que a maioria de nós tem sobre ser bem-sucedido é permeada por questões sociais, construídas por questões sociais. Então ela não nasce do nada, a gente aprende desde cedo que ser bem-sucedido tem a ver com a prosperidade financeira, com o equilíbrio material, com um bom trabalho, com um trabalho estável e com essa perspectiva de dar certo na vida. E essa perspectiva do dar certo é muito ampla porque ela vai ser um pouco definida pelos grupos sociais no qual a gente faz parte. Então vai ter individualidades, subjetividades, diferenças, mas ao mesmo tempo todos nós estamos inseridos num contexto próximo, pelo menos quando a gente fala aqui do Brasil, enfim, das nossas questões, tem algumas coisas que são similares, que passam por todos nós. Como eu mencionei, o sucesso para nós, na nossa sociedade contemporânea, passa por imagens como pessoas estruturadas financeiramente, estabilizadas no trabalho, com um certo nível de produtividade, um reconhecimento, uma independência e, com certeza, também com uma felicidade muito específica, né? Isso são imagens que já estão bem consolidadas dentro da nossa mente. Quando a gente vai pensar em sucesso, mesmo que tenha subjetividades em cada um de nós, essas imagens elas estão ali como pano de fundo, porque esses valores eles estão já bem consolidados no nosso inconsciente, porque nós fomos construídos a partir deles socialmente. Então, quando a gente começa a se programar e pensar no que a gente vai fazer, no que a gente quer e onde a gente quer chegar, essas influências todas estão colocadas ali no fundo do nosso pensamento. Pode ser que eles não sejam diretos ou muito perceptíveis para nós, mas eles sempre estão ali funcionando de alguma forma. E funcionam porque foram impostas para nós desde que a gente nasceu. Por isso que em alguns momentos a gente se sente mal ou sente que não deveria estar onde a gente está, ou aquela sensação de estar atrasada na própria vida, né, se é que isso existe, ou até inadequado com as coisas que a gente está fazendo. E isso acontece muitas vezes porque nós estamos por trás ou procurando inconscientemente esse conceito de felicidade, de ser bem-sucedido e de sucesso que talvez não tenha tanto a ver assim com a gente, mas que foi imposto por nós imposto a nós em alguma. Eu, como psicóloga clínica, por exemplo, vejo muito isso no relato das pessoas que conquistaram grandes coisas ou que chegaram em lugares que queriam antes,
mas que ainda se sentem muito frustradas ou que às vezes não conseguem nem celebrar as próprias conquistas e ficam ali frustradas, ansiosas, se cobram ainda mais, ou quando chegam numa meta que estabeleceram, não conseguem aproveitar aquilo e já vai para uma outra e não tem tempo para desfrutar nada, só correr atrás das coisas, porque parece que nunca está suficiente o que faz, nunca está suficiente o que conquista. E a gente naturalizou muito essa ideia de sucesso. Então, a gente começa a se cobrar como se essa regra fosse o ideal. E isso faz com que ela deixe de ser questionada. A gente não percebe que essa regra ou régua, ela não é deslocada de uma realidade, ela tem um contexto histórico, ela tem um contexto social, ela tem limitações, ela, apesar de ser imposta a todos nós, não vai se adequar a todos nós igualmente, porque nem todos nós partimos dos mesmos lugares, nem todos nós temos as mesmas condições, nem todos nós temos o mesmo histórico. E mesmo assim, a ideia de sucesso fica sendo repetitivamente apresentada a nós como uma linha reta, como se fosse aquela ideia de meritocracia, como se ela também fosse acessível a todo mundo da exata forma ou do exato mesmo jeito. E pode ser um pouco ruim perceber que a gente não tem as mesmas condições das outras pessoas para alcançar as mesmas ideias de sucesso, mas é importante ter isso em mente, perceber que o sucesso ele é uma coisa que está historicamente construída, socialmente construída, e que quando a gente vai pensar em nós, nas nossas metas, ele está como um pano de fundo e às vezes a gente, sem perceber, traz ele como ponto principal, traz essa ideia construída como ponto principal, e aí a gente não se atenta para as coisas que realmente eu individualmente gostaria de construir, como eu individualmente dou conta de construir, como isso pode acontecer na minha perspectiva, na minha vivência, na minha vida. Quando a gente percebe essa ideia por trás, uma coisa muito importante precisa acontecer junto, ou é consequência disso. A nossa culpa diminui, a nossa autocobrança diminui, a nossa ansiedade de ter diminui. E isso abre espaço para que a gente faça uma pergunta mais justa, que é: o que faz sentido para mim? Dentro da vida que eu estou construindo, que eu realmente tenho, o que faz sentido para mim? Mas isso não é algo que a gente costuma pensar quando a gente vai definir os nossos objetivos e metas. Não é tão instintivo pensar dessa forma. Mas é importante a gente parar um pouquinho e fazer essa pergunta para a gente mesmo. As nossas metas, as minhas metas, elas nascem de um desejo meu ou elas nascem de uma expectativa externa que eu incorporei como se realmente fosse mim? Muitas metas não surgem de algo que movimenta e que pulsa a gente, mas sim de comparações externas, de afetações externas a nós, de comparações silenciosas. A gente olha para a vida das pessoas, principalmente dentro da rede social, e a gente começa a construir a nossa ideia de vida a partir da perspectiva dessas outras pessoas ou do que a gente vê dela. Ou seja, os nossos objetivos vão sendo ajustados através da sensação de eu não quero ficar para trás, e não pela sensação genuína do que eu quero efetivamente. E isso acontece porque está todo mundo tentando performar, só que em áreas e situações diferentes. Tenho certeza que esse não é um sentimento só meu e que você também já deve ter se pegado pensando: nossa, eu deveria ser mais produtiva, eu deveria fazer mais coisas. Fulano tá fazendo. Como que fulano consegue fazer tanta coisa assim? Ou eu preciso ganhar mais, preciso mudar de vida. E tudo isso são desejos genuínos, são coisas que são importantes, necessárias e podem realmente ser um objetivo e talvez um objetivo principal. Mas é comum, quando a gente começa a se aprofundar nesse assunto, perceber que o preciso sempre está antes do desejo. Então, eu preciso ganhar mais e não necessariamente o desejo. Aliás, ganhar mais acho que todo mundo vai concordar que sim. Mas, por exemplo, eu preciso ser mais produtiva e não eu desejo fazer mais coisas. Entende a diferença? Quando as nossas metas nascem só do lugar da comparação ou da obrigação, isso vai acabar resultando em culpa, em comparação, em frustração, ansiedade, ou até muito medo de fazer as coisas, ou medo das coisas darem errado e isso dizer e afetar quem nós somos. E aí as metas deixam de ser direção e se tornam ansiedade. O desejo é diferente da exigência. O desejo ele precisa se relacionar com a minha história, com quem eu sou hoje, com o que eu espero do futuro, aquilo que realmente se conecta com quem eu sou e não com o que eu deveria ser. Isso não tem nada a ver com um discurso de que metas não são importantes, muito pelo contrário. São fundamentais, elas nos dão direção, norteiam algumas das nossas decisões e nos ajudam a sair desse lugar de inércia, de paralisação, de se sentir meio no tédio, né, sem fazer nada. O problema é quando elas são construídas só a partir desse lugar da exigência e aí elas não ocupam um lugar de escuta pessoal.
E aí a pergunta que fica então é: o que eu estou tentando provar com a minha meta? Se ela não é exatamente um desejo, é só um precisar, o que eu estou tentando provar com ela? Preciso provar a quem? Essa meta, ela está me aproximando da minha vida, do que eu quero, ou ela está tentando criar um ambiente de comparação ou se aproximando de uma imagem, de uma ideia de sucesso unicamente? Se a gente não tiver essa clareza e não conseguir responder essas perguntas adequadamente, uma coisa que era para ser motivadora passa a se transformar um peso, uma pressão. Pouco a pouco, o que era para orientar começa a pressionar demais, a sensação de expectativa se transforma em insuficiência e assim por diante. E aí a busca por esse sucesso, ao invés de te impulsionar, ela te oprime, te adoece. A procura ou a expectativa por esse sucesso todo envolve muito sofrimento em alguns momentos. E sofrer é normal, faz parte da condição humana. A gente sofre mesmo, em alguns momentos mais, em outros momentos menos. Mas, de vez em quando, a gente acaba sofrendo com uma intensidade maior do que deveria ou do que precisaria para aquelas situações. Nesse caso, quando a nossa definição de sucesso é definida sem ser reflexiva e sem ser pessoal, a gente acaba criando só uma lista de conquista, de performance, uma lista de necessidades que às vezes nem correspondem ao que a gente realmente precisa. E aí, qualquer erro, ou qualquer desvio, ou qualquer mudança de caminho, passa a ser percebida como um fracasso, não como uma continuidade. Lembra que eu mencionei antes que o sucesso é visto socialmente como uma construção linear? Talvez você mesmo já tenha percebido isso em você. Quando algo acontece e você se sente decepcionado, frustrado, com muita culpa, ou fica com muito medo de errar naquilo que você está se propondo a fazer. Ou mesmo quando você sente dificuldade em descansar, por exemplo, se sente culpado por fazer isso. E eu mencionei antes aquela sensação de eu estou atrasado na minha própria vida, minha vida está atrasada. E isso não é nem... Quando a gente para pra pensar, não faz nem muito sentido, assim, como que eu posso estar atrasado em relação à minha própria vida? Eu só estou atrasado porque eu estou usando algum parâmetro de comparação, né? E aí, diante desse parâmetro, eu pareço estar atrasado na minha própria vida. Quando a gente entra nessa lógica, os prazeres ficam muito curtos, as satisfações, o orgulho das nossas conquistas ficam muito breves. Logo, logo, já surge outra obrigação, já surge outra necessidade, outra cobrança, outra coisa que a gente precisa alcançar e correr atrás e fazer acontecer. Isso faz com que o sucesso nunca seja um lugar onde a gente habita. A gente sempre passa, mas a gente nunca fica. A gente nunca permanece num lugar onde a gente se sente bem-sucedido. E isso não tem nada a ver com ingratidão. Isso tem a ver com aquele modelo que a gente absorveu, que a gente incorporou, que faz a gente olhar com julgamento, com um olhar opressivo sobre o outro e sobre a gente. Isso cria uma relação muito ruim entre uns com os outros, mas uma relação muito ruim minha comigo mesma, porque eu passo a depender do meu desempenho e a compreender o meu valor a partir do meu desempenho, daquilo que eu consigo conquistar. E aí, se eu não tenho as conquistas que eu estou esperando ou que eu estou programando, eu sinto vergonha, eu me sinto inferior, e aí vem a comparação, o sentimento de tem alguma coisa errada comigo, que eu não consigo fazer as coisas, não consigo ter as mesmas alegrias, as mesmas conquistas. E, de novo, desejar essas coisas, ou desejar esses crescimentos e ter essas expectativas não é nada de errado. É muito importante, inclusive. O problema é quando a gente não percebe quais são as coisas mais valiosas pra gente e não percebe que esse desenvolvimento e essa ideia de sucesso não é tão linear quanto ela se apresenta, quanto as pessoas vendem como se fosse, né? E mais do que isso, a gente também sofre quando a gente começa a adotar essas expectativas como obrigações. Eu tenho que fazer essas coisas porque tá todo mundo fazendo. Eu tenho que ganhar uma promoção esse ano porque todo mundo ganhou. Eu tenho que... E aí se tornam obrigações e deixam de ser desejos. Principalmente, passam a ser obrigações a serem conquistadas a curto prazo, ou quase que imediatamente. E aí a gente se sente ainda mais pressionado, mais sobrecarregado e vai correndo atrás das coisas sem pensar no que a gente está fazendo. Mas aqui vai o ponto mais importante desse vídeo e a notícia que nos acalma um pouco, que é: sucesso não é isso que venderam pra gente. Quer dizer, na verdade até é um pouco, mas é só em partes. É um pouco porque é assim que a sociedade funciona, também faz parte dos nossos desejos conquistar essas coisas. Mas venderam pra gente que essa é a única forma de ser feliz, de ser bem-sucedido. Mas isso não é verdade. E o sucesso, na verdade, nem é um ponto fixo e estático, né? Ele pode mudar, eu posso rever o que eu quero, eu posso repensar aquilo que eu acredito. Ele não é como um ponto de chegada. Não é assim, eu alcancei esse objetivo, então agora a vida realmente faz sentido, agora o mundo tem cor e tá tudo certo. Agora vai dar certo. Não é.
como se a vida fosse assim, né? Porque a vida é movimento, então aquilo que faz sentido hoje, talvez amanhã não faça mais tanto sentido. Aquilo que eu quero muito hoje, talvez amanhã, com outra conquista ou com outro pensamento, já não se encaixa tão bem na minha rotina. E assim eu vou mudando, me adequando, desistindo de algumas coisas, querendo novas coisas e assim por diante. Ou seja, sucesso também é processo. E pensar o sucesso como um processo é reconhecer que nem todos os resultados são visíveis, que nem todos os resultados são instantâneos e que eles são construídos também a partir do que eu quero, do que eu desejo, e nem sempre vão ser resultados aparentes para os outros. Sucesso também envolve uma capacidade de se responsabilizar pelas próprias escolhas, de refazer alguns movimentos, de mudar algumas rotas, de repensar na própria vida. E mesmo ao fazer essas alterações, ainda continuar conectado com aquilo que você é de verdade, aquilo fazer sentido genuinamente. O processo também envolve aceitar os limites, compreender os tempos, lidar bem com as frustrações, achar prazer em coisas simples, achar prazer em pequenas conquistas e conseguir se adaptar às suas próprias metas com flexibilidade. Quando o sucesso é visto dessa forma, como um processo, ele pode deixar de ser uma cobrança constante e ele vai se tornar aquilo que ele realmente é para ser. Uma direção que norteia as nossas decisões e a nossa vida. Eu não preciso abrir mão dos meus objetivos, mas eu posso permitir que eles sejam atravessados pela minha realidade, pela minha história, pela vida normal, pela minha vida ordinária. O sucesso pode ser normal. A vida não vai ser essa bem-sucedida o tempo todo. Na maioria das vezes, é o dia a dia normal, o meu cotidiano, as coisas simples que vão acontecendo no meu dia a dia. E valorizar essas coisas é muito importante porque nem todo mundo vai chegar no lugar bem-sucedido que foi construído socialmente. E isso pode até ser ruim, mas isso não tem a ver com a pessoa ter fracassado, ou com aquilo ter dado errado, ou não alcançar aquilo que a sociedade diz ser um fracasso. E aí, para nortear um pouco a gente nessas reflexões, eu pensei em algumas perguntas. Essas perguntas não são para gerar respostas rápidas e imediatas, mas para fazer a gente refletir um pouquinho. E a primeira pergunta é: o que eu chamo de sucesso hoje conversa com a fase de vida que eu estou? Outra pergunta importante é: o que essa ideia de sucesso está tentando proteger em mim? Além disso, uma outra pergunta que acho que cabe aqui é: qual é o custo emocional de sustentar essa definição de sucesso? Quanto isso pesa para mim? De novo, essas perguntas não são para deixar você angustiado, aflito, meu Deus, não sei responder. Talvez nem precise de respostas, mas são perguntas que nos colocam a pensar um pouco o que a gente está exigindo da gente, esperando da gente, como pessoas que querem ser bem-sucedidas e tudo isso. Quando eu sei por que eu faço as coisas, eu posso decidir com mais liberdade se eu quero continuar fazendo essas coisas dessa forma. Então, repensar o sucesso é muitas vezes um movimento também de amadurecimento psíquico, e essas perguntas podem ajudar a nortear um pouco esse amadurecimento e os nossos objetivos, ou por que nós fazemos isso, e o que isso tem a ver realmente com o que está dentro de mim. Não é desistir da vida ou desistir das metas, mas passar a habitar a vida, as metas e os meus desejos de uma forma mais consciente. Nós podemos ter metas mais humanas. Nós podemos trocar o padrão de rigidez que já está estabelecido das nossas metas e do ser bem-sucedido para adotar um padrão de as nossas metas serem um norte e a nossa ideia de sucesso também ser um objetivo que tenha mais a ver com o que a gente quer e com o que a gente gosta, com o que a gente espera de nós mesmos. No lugar, então, dessas metas fechadas, já pré-estabelecidas e às vezes nem estabelecidas por você, a gente pode pensar em novos caminhos, em novas possibilidades. E essas possibilidades podem considerar interrupções, pausas, mudanças de rota, um cansaço aqui ou outro ali, uma ou outra frustração ou decepção. A gente precisa considerar também o contexto real da nossa vida, o que a gente tem, quais são os limites que a gente tem, quais são as responsabilidades que já existem, que nós já temos que atender e todo o resto. As metas que se amparam só nas expectativas sociais não são justas conosco, porque elas não consideram as condições das nossas vidas e a nossa individualidade, subjetividade. Então a gente precisa perceber: minha meta, meu objetivo amplia a minha vida ou ele só me afasta de mim mesmo, assim, dos meus reais sentimentos? Ou só me prejudica, me coloca mais peso? A gente pode adotar metas que ajudam já a sustentar o que já existe, a sustentar o que a gente já conquistou,
a cuidar bem das coisas que a gente já tem e estabelecer coisas que são mais parecidas com o que a gente deseja e não do que a gente precisa. E nós precisamos também ter a consciência de que muitas coisas nós precisamos. E não tem problema ter essas metas e essas noções. A diferença é, eu preciso estar consciente de que existem coisas que eu preciso, existem coisas que eu desejo, e essas coisas não devem se misturar. E a mensagem central aqui é, eu não atendo às minhas metas, eu não atendo os meus desejos. São eles que me atendem, eles que funcionam para mim. As minhas metas é que devem funcionar e operar para mim, não o oposto. Eu diria, então, que sucesso é sustentar uma vida possível. Mais do que possível, também organizada e satisfatória. A vida possível não é totalmente perfeita, nem totalmente satisfatória ou organizada, mas ela consegue contemplar todos os nossos desejos no cotidiano, todas as nossas necessidades no cotidiano, e é muito mais justa com o que a gente realmente espera. Pense nisso sempre que você for criar um novo objetivo ou compromisso. Esse compromisso tem me aproximado de mim ou me afastado? Ele faz mais sentido com quem eu sou e o que eu acredito, ou ele só me pressiona e me adoece? E assim eu acho que eu finalizo por aqui. Espero que esse papo todo aleatório tenha te ajudado a refletir um pouquinho e talvez ainda faça sentido voltar nas suas metas para esse ano e pensar, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu estou me comprometendo? Isso faz sentido com o que eu posso? Isso se adequa às minhas responsabilidades já existentes? Como eu posso ser mais fiel, mais organizada com as coisas que eu estou me propondo a fazer? E esse é só um dos vários papos que a gente vai ter ao longo do ano. E eu quero convidar você a, se você ainda não é inscrito ou não segue aqui o meu perfil nem no Instagram, nem em outro lugar, a me seguir, tanto no YouTube quanto no Spotify, até no próprio Instagram. Fica à vontade para seguir as minhas redes sociais, compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai aproveitar, que faça sentido para essa pessoa também. E se você quiser compartilhar um pouco da sua experiência ou do que você pensou a partir do que eu estava falando, fica à vontade para falar aqui nos comentários. Mesmo se você discordar de alguma das ideias que eu trouxe aqui. A ideia é que a gente tenha aqui um espaço livre para bater papo e refletir bastante sobre as coisas e conversar um pouquinho. Então fica à vontade e eu convido você a me acompanhar ao longo desse ano. A gente se vê num próximo vídeo, num próximo áudio, se você estiver só me ouvindo no Spotify, e até lá!